Hoje a gente vai mergulhar numa jornada e tanto, a da fisioterapia aqui no Brasil. É uma história de transformação, sabe? De como algo que era visto só como uma ferramenta dos médicos se tornou uma ciência autônoma, respeitada e que mudou completamente o jeito que a gente encara a reabilitação. Para começar, olha só essa frase. Quem disse isso foi um ex-médico da seleção brasileira, explicando por que estava se aposentando. Pensa só, um craque como o Romário confiando tanto no seu fisioterapeuta a ponto de basicamente deixar o departamento médico de lado. Isso diz tudo, né? E aí vem a grande pergunta: como foi que a fisioterapia chegou nesse nível de respeito? Então, a resposta começou a aparecer para o grande público com casos como esses aqui. As recuperações desses atletas de elite muitas vezes superaram qualquer prognóstico médico e colocaram a fisioterapia nos holofotes. Esses sucessos não só salvaram carreiras, mas serviram como uma prova pública para todo mundo ver da competência e da autonomia da profissão. Mas é claro que essa confiança toda não surgiu do nada. Foi o resultado de uma batalha longa, difícil e muito estratégica. Para a gente entender o tamanho real dessa conquista, a gente precisa voltar no tempo. Lá para uma época em que a fisioterapia no Brasil, bem, nem era uma profissão de verdade. Pois é. No começo de tudo, a ideia de um fisioterapeuta como a gente conhece hoje simplesmente não existia. A fisioterapia era vista mais como uma caixa de ferramentas terapêuticas, e quem podia usar essas ferramentas eram exclusivamente os médicos. A nossa história começa pra valer aqui. Com a chegada da corte portuguesa em 1808, o Brasil começou a ter seus primeiros serviços de saúde um pouco mais organizados. Aí, décadas depois, já no final do século XIX, apareceram no Rio de Janeiro os primeiros centros que usavam recursos como água e eletricidade para tratamentos. Mas o ponto-chave é: quem controlava tudo isso? Exato, os médicos. E olha que curioso, até o jeito de escrever é diferente. Fisioterapia, com PH e Y. Isso não era só um detalhe. Esse termo era usado para descrever uma especialidade da medicina. Era uma coisa que os médicos faziam, e não uma profissão independente. Essa era a realidade no início do século XX. Então, o que foi que virou essa chave? O que forçou a criação de uma nova profissão? Como muitas vezes acontece na história, a mudança veio na esteira de crises enormes. Foram duas grandes tragédias que serviram de catalisador. As guerras mundiais e as epidemias devastadoras de poliomielite geraram um número de pacientes precisando de reabilitação que era simplesmente impossível para a estrutura médica da época absorver. Surgiu um vazio gigantesco que precisava ser preenchido, e rápido. E foi justamente nesse vácuo que a profissão nasceu. A necessidade era tão grande que a solução foi criar os primeiros cursos técnicos para formar fisioterapeutas. Pela primeira vez, pessoas estavam sendo treinadas especificamente para aplicar técnicas de reabilitação. Ali estava a semente da profissão que a gente conhece hoje. Ok, formar técnicos foi o primeiro passo, mas o mais difícil ainda estava por vir. A jornada para sair da condição de auxiliar e se tornar um profissional de nível superior, autônomo, com base na ciência, isso exigiu uma luta de gente grande, travada nos corredores do poder em Brasília. E essa luta teve dois marcos principais. Primeiro, em 1969, o Decreto-Lei 938, que finalmente elevou a fisioterapia ao status de profissão de nível superior, um avanço enorme. E depois, em 1975, veio o que talvez tenha sido o passo mais crucial de todos, a lei que criou o sistema COFITO/CREFITOS. A partir dali, a profissão tinha um órgão próprio para se regular, fiscalizar e, o mais importante, se defender. E essa vitória no Congresso não aconteceu por acaso. Ela teve rostos e nomes. Pioneiros como a doutora Sônia Guzman foram os verdadeiros arquitetos dessa autonomia. Ela e outros profissionais organizaram a classe, arrecadaram fundos e foram para Brasília articular politicamente, convencer os parlamentares da importância de uma profissão autônoma. Foi uma batalha de muita estratégia e determinação. Mas a luta não acabou com a sanção das leis, não. Não. A autonomia recém-conquistada foi atacada imediatamente. Pelo menos 3 grandes batalhas jurídicas aconteceram, com lobbies médicos tentando reverter a situação. Todas as tentativas foram derrotadas, o que acabou fortalecendo e consolidando de vez a independência da fisioterapia. Com essa autonomia conquistada a duras penas, a fisioterapia pôde finalmente florescer. O que antes era só um conjunto de técnicas aplicadas por outros profissionais se transformou num campo científico vasto, com muita profundidade e especialização.
E o resultado dessa liberdade é impressionante. Hoje, o COFITO reconhece uma lista enorme de especialidades. A gente pensa logo na esportiva, mas vai muito, muito além. Pensa num paciente se recuperando de um infarto, com a fisioterapia cardiovascular, ou numa pessoa lutando contra o câncer com apoio da fisioterapia oncológica para manter a força. Cada uma dessas áreas é um campo de estudo profundo, o que mostra bem a evolução científica da profissão. Chegando ao fim dessa jornada, a gente viu uma profissão que não só conquistou seu espaço, mas que continua defendendo e expandindo esse espaço todos os dias. Mas como é que esse legado se sustenta? O ponto de partida é esse. A base legal da autonomia foi forjada na luta política. Foi uma vitória conquistada no papel, assinada lá em Brasília. Só que uma lei, por si só, não sustenta uma profissão para sempre. A verdadeira defesa dessa autonomia não acontece mais em Brasília. Ela acontece no dia a dia, em cada atendimento bem-sucedido, em cada paciente que recupera um movimento. E como essa defesa é feita? Com a arma mais poderosa que uma profissão da saúde pode ter: a ciência. São os resultados que podem ser medidos, a prática baseada em evidências, a evolução científica constante. É isso que legitima a autonomia e repele qualquer desafio. E isso nos deixa com uma reflexão final. A história nos mostra que, embora a luta pela autonomia tenha sido política, a sua manutenção é científica. O legado daqueles pioneiros é protegido não só por leis, mas pela busca incansável por resultados que falam por si mesmos, provando todos os dias o valor insubstituível da fisioterapia.